noite, amados irmãos. Me sinto feliz, mais uma vez, estar aqui à frente dessa responsabilidade, estar dirigindo esse culto e trazendo a palavra. Mas eu quero agradecer ao meu bom Deus pelo fato de eu pertencer a esta igreja amada. Passamos aí alguns dias de férias, eu e a minha família, longe aqui dos nossos irmãos, mas com o coração e a mente aqui. Mas estamos felizes, porque estamos de volta para juntos aqui congregarmos, para junto aqui louvarmos a Deus. Estou muito feliz de estar de volta, de estar aqui com os irmãos. Por isso estamos aqui, para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Esse nome poderoso, esse nome que é amor, esse nome que nos conduz no caminho da verdade. Só temos que agradecer a esse Deus, cantando hinos de louvor a Ele, porque só Ele merece esses hinos de louvor, porque Ele tem cuidado de nós. Só temos que agradecer a isso. Vamos cantar com bastante ênfase, com bastante alegria, porque esse é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Pai, Pai verdadeiro, que cuida todos os dias de nós. Vamos cantar inicialmente o hino 06 do cantor cristão. Pedimos que o nosso irmão Márcio Fraia viesse estar então. Obrigado. Então o hino 6 do cantor cristão. Vamos ficar em pé e cantar com bastante alegria este hino. Estamos, hino de número 60.
Podem se sentar, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios capítulo 1. Onde faremos a leitura da Palavra de Deus a partir do versos 1 ao 7. Vamos responsivamente. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Provérbios capítulo 1, de 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que nós sejamos prudentes e instruídos, e que nós venhamos adquirir realmente habilidade para entender provérbios e parábolas. Porque essa é a palavra de Deus. Deus falou para nós em parábolas, como está na sua palavra que veio aos nossos corações. Nós venhamos ser sábios para entender o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, para que nós venhamos realmente praticar os seus ensinos em nossa vida aqui na terra. Peço ao irmão Marcelo que possa orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse domingo, e que Deus possa estar fazendo com que a palavra que possa ser trazida daqui a pouco possa chegar aos corações, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Graças pela atuação na qual o Espírito nos assiste, entendemos a palavra. Obrigado pela igreja, obrigado pelo Filho, do Servo, do outro, toda a liderança instituída desta igreja. Obrigado por cada gente do lado de Deus. Abençoai, Senhor, o seguimento automático de tudo, aquilo que ainda será falado, em troca do teu nome. Vamos ter a palavra será lida pelo teu Filho, ela tenha ali os corações daqueles que ainda não conhecem Cristo, que a tua palavra também seja santificadora dos nossos anseios. Anseio estes decorrentes das vicissitudes cotidianas que estamos conhecendo. Abençoai-se todo momento de estudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então agora a equipe de louvor está se apresentando.
pé para estar iniciando o período. O primeiro inédito que nós estaremos cantando é Jesus em Tua Presença. Edifique em mim, que realmente nós possamos estar realmente buscando a Deus cada vez mais e fazendo que nossa vida seja edificada numa pedra sólida, para que as tribulações não venham a nos derrubar.
Na cidade do nosso Deus,
Vamos passar agora para o ofertório. Cabe somente aos irmãos, aos membros dessa igreja. Gostaria que os diáconos responsáveis por esse momento possam estar vindo aqui à frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos porque estamos aqui reunidos na tua casa, te glorificamos o teu santo nome por essa igreja nesse lugar, onde podemos estar participando juntos da tua palavra aqui, meu Pai. Te agradecemos também por esses irmãos que se dispuseram ali na frente, trazer seus dízimos, suas ofertas, para o crescimento da tua igreja. Te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui conosco, que as suas bênçãos estejam sobre a tua igreja, que possamos estar fazendo a tua vontade, que o Senhor nos conserve sempre na tua presença. Abençoa as nossas vidas, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Agora eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Inicialmente, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículos, os irmãos poderão acompanhar a leitura do versículo 31 e 32. Mateus, capítulo 26, 31 ao 32. Então, Jesus lhes disse: esta noite, todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Convido os irmãos também em Lucas 24, capítulo 24. A partir do versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas lhes disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele a menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, 2 textos aqui lidos dos Evangelhos. O primeiro, de Mateus, em que Jesus ali falando aos discípulos, falando ali aos apóstolos,
estava chegando a hora dele partir, a hora dele voltar ao Pai, a hora de se cumprir aquilo que estava escrito nas Escrituras. Estava próximo. E o que foi que Jesus lhes disse? Que ficariam como ovelhas sem pastor. Ficariam como ovelhas sem pastor. Vamos imaginar, meus irmãos, uma família grande, uma família que depende do seu chefe da família para sobreviver. E deposita toda a confiança nele, deposita tudo aquilo que é de patrimônio da família naquela pessoa. E daqui a pouco, esta pessoa, ela é chamada à glória. Como fica esta família? Desamparada? Sem o chão aonde pisa? E foi exatamente isto que aconteceu com os discípulos. Se dispersaram. Mas por que isso? Por não crer nas Escrituras? Por não confiar em Jesus, aquele que se fez homem, aquele que se esvaziou-se, se fez homem na terra, como eu e você, meu irmão. Ovelhas sem pastor. No segundo texto, nós temos aqui uma outra palavra linda que fala aos nossos corações. Lucas aqui falou de uma forma tão interessante, tão carinhosa, no sentido de mostrar como o cristão deve crer nesse Jesus ressurreto e crer nas Escrituras. Nesse texto de Lucas, nós vamos verificar que realmente Cristo conduziu os seus discípulos, aqueles a quem ele estava conversando, para o caminho da verdade, porque até aí eles estavam entristecidos, não entendendo nada do que se passara até aquele momento. Tanto é que está aqui escrito, tanto é que está aqui dizendo que as mulheres foram e verificaram que o túmulo estava vazio. Viram os anjos dizendo ali que ele vive. E quem foi que acreditou nisso? Por isso, meus irmãos, nesse texto de Lucas, nos fazem refletir quanto a esse caminho que conduz à verdade e ao reconhecimento da glória do Senhor. Nos faz refletir quanto a esse caminho que conduz à verdade e ao reconhecimento da glória do Senhor. Por isso que durante esses próximos minutos estaremos fazendo uma reflexão de qual é este caminho, esse caminho que leva à verdade e que faz nós reconhecermos, nós entendermos
da glória do Senhor, da glória de Deus. A primeira reflexão que nós devemos estar atentos é no que diz a respeito. O caminho da verdade muitas vezes nos parece o caminho da dúvida. Os irmãos já pararam para pensar nesta frase? O caminho da verdade muitas vezes nos parece o caminho da dúvida. Quando nós achamos que estamos no caminho certo, e que pode ser que estamos no caminho certo, mas as coisas conforme vão acontecendo, paramos, analisamos e chegamos muitas vezes a algumas conclusões dizendo: será realmente que estou no caminho? Será que esse é o caminho que vai me levar ao objetivo que eu quero? E aí, meus irmãos, muitas vezes paramos na metade do caminho e voltamos atrás, porque muitas vezes não cremos, muitas vezes não temos fé, muitas vezes não seguimos o caminho verdadeiro, o caminho que leva à vitória, o caminho da glória, e nós desistimos. No texto aqui nós podemos ler que os dois discípulos conversavam sobre os últimos acontecimentos e não entendiam nada de tudo que havia se passado. Nada. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 60 estádios. Emaús, um vilarejo, uma aldeia, como assim diz na palavra de Deus aqui, uma cidadezinha próximo daquela cidade que é central, que é Jerusalém, a cidade famosa, a cidade dos magistrados, a cidade dos sábios, a cidade dos escribas. Mas era um vilarejo, uma aldeia, e ali eles caminhando para o seu lar, para a sua casa. 60 estádios corresponde exatamente aproximado 11 quilômetros. Cada estádio corresponde a 184,9 metros. Multiplicado isso por 60, 11,040, por aí 0,90 metros. 11.000 metros. E andando, indo sentido a quem? Ao seu lar. Porém, conversando a respeito dos últimos acontecimentos, tentando achar o caminho para poder entender o que havia se passado. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu faço uma pergunta: como pode os discípulos de Jesus Cristo terem dúvida de tudo o que se passou? Eu digo isso porque eles acompanharam todo
os 3 anos e meio que Cristo esteve fazendo a sua obra aqui na terra. Aprenderam com Jesus, caminharam com Jesus, andaram de tal forma que puderam perceber que Ele era o homem divino. Acompanharam seus feitos, seus milagres, e assim mesmo, dúvidas. Esses 2 discípulos não são aqueles que pertencem, conforme os estudos que nós podemos fazer, aos 12. Eles pertencem, sim, provavelmente, conforme podemos, em alguns estudos que nós podemos fazer, pertencentes àqueles 70 que Lucas lá 10 está falando. Provavelmente esses 2 pertenciam a esse grupo de 70. Mas conheciam a Jesus, acompanharam Jesus, andaram com Jesus, mas tinham dúvidas. Deus, na sua infinita sabedoria, pode levar-nos a ter dúvida quanto ao verdadeiro caminho? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, pode nos levar a ter dúvida quanto ao verdadeiro caminho? Uma outra pergunta, é verdade? Será que pode? Eu vou dizer o seguinte: se nós não formos fiéis ao Senhor, se nós não crermos no Senhor, se nós não entendermos esse ato do Deus Pai de ter enviado seu Filho amado para morrer por mim e por você, a dúvida permanece. E muitas vezes o Senhor faz com que nós tenhamos dúvida para que a gente possa enxergar as verdades em nossas vidas, como cristão, como pessoas pertencentes a Jesus Cristo. Porque o Senhor quer de nós que nós tenhamos todo o entendimento da palavra, que não tenha dúvida nas nossas mentes. Porque aquele ato de conversão ao Jesus Cristo, de aceitá-lo como o único suficiente Salvador, seja uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, e que vai perdurar pela vida eterna. E é por isso, meus irmãos, para quem não tem realmente essa confiança, para quem não tem essa dúvida na sua mente com relação a Jesus Cristo, Deus muitas vezes coloca em nossas mentes talvez algumas dúvidas, para que nós venhamos buscar as verdades, para que nós venhamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Mas, no entanto, muitas vezes deixamos de nos alimentar dessa verdade e deixamos que as dúvidas tomem conta do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. O que nós podemos entender desses 2 discípulos é que eles eram fracos na fé, dureza de coração para o entendimento das coisas divinas. Quantos de nós muitas vezes somos duros nos nossos corações para o entendimento das coisas de Deus, até amar o próximo
Muitas vezes o nosso coração endurece de tal forma por alguma coisa que o irmão tenha feito por nós. Muitas vezes nós endurecemos nossos corações e não perdoamos o nosso irmão. Ou achamos que perdoamos, na verdade, mas a ferida permanece aberta. Por isso nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, para que o Senhor possa tirar toda a neblina, que ela venha se dissipar das nossas mentes, para que nós venhamos entender o que Deus quer para a minha vida. E que seja um caminho sem dúvida, um caminho de vitória, um caminho que nós sabemos que temos a vitória lá na frente, porque o Senhor está presente, o Senhor está habitando nos nossos corações. O que precisamos sim é confiar, é acreditar, é nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que não venhamos ser nécios, como o próprio Senhor aqui cobrou, falou dos seus discípulos, tardios no entendimento das coisas do Pai. Há uma segunda reflexão que é muito importante nós estarmos também refletindo, para que nós venhamos ter o entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. O caminho da verdade muitas vezes nos levam a não reconhecer o verdadeiro caminho. Repito, o caminho da verdade muitas vezes nos levam a não reconhecer o verdadeiro caminho. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Amados irmãos, discípulos, vivendo com Jesus, conhecendo a Jesus como Ele é, sabendo como Jesus atua, e naquele momento, naquele caminho para o seu lar, caminho para Emaús, aquele vilarejo, aquela aldeia, quem que aparece junto aos discípulos? Jesus. Já o que? Ressurreto. Mas por que será que Jesus tinha que aparecer exatamente para esses dois discípulos, não é verdade? Por que será? Eu acredito porque realmente aqueles dois discípulos tinham necessidade de poder conhecer melhor a Jesus Cristo, ao Filho amado que ressurgiu e que estava prestes a voltar ao Pai. E Jesus muitas vezes age assim em nossas vidas. Muitas vezes os problemas aparecem, as tribulações aparecem, e as soluções são dadas. E quem é que está por trás disso tudo? Jesus. E Ele não se faz reconhecer. E Ele não se faz reconhecer. E Ele está cuidando. E cada coração aqui, nos momentos mais difíceis, Deus está cuidando. E para nós, muitas vezes, não o reconhecemos.
com Ele atuando em nossas vidas. Foi o que aconteceu com os dois discípulos, entristecidos por não saber o que é que estava acontecendo. E ali então, Jesus, mestre, homem cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio do amor de Deus, podendo estar ali, resgatando aqueles discípulos para o caminho da verdade, para que eles pudessem enxergar realmente a glória de Deus que estava reservada para eles. E Deus faz isso em nossas vidas também. E o que me chama a atenção, meus irmãos, quando se fala em judeus, quando se fala em escrituras, não tem um povo, não tem outro povo maior do que este, no sentido de estar sendo pessoas conhecedoras profundas da palavra de Deus. As escrituras sagradas, as escrituras dos profetas, ali, a lei, ali escrita por Moisés, por intermédio de Deus, conhecedores. E as escrituras já diziam, já falavam dessas verdades que iriam acontecer, e aconteceram, porém não acreditaram. Como pode o povo não crer ou deixar ter a dúvida em sua mente? Por isso, irmãos, muitas vezes, e volto e torno a repetir, deparamos com problemas e não buscamos os caminhos certos para a solução dos nossos problemas. Mas Ele está pronto para nos ajudar, para nos mostrar o caminho. Basta eu buscá-lo verdadeiramente, e Ele mostrará o caminho para a solução dos nossos problemas. Por isso, Ele está presente sim em nossas vidas, e muitas vezes não o reconhecemos. Ele está presente, está atuando, está nos carregando, dia após dia, minutos após minutos, segundos após segundos. Ele está presente, vivo em nossas vidas. Terceira reflexão, amados irmãos: o caminho da verdade muitas vezes dificulta o entendimento e a crença nas Escrituras. Repito, o caminho da verdade muitas vezes dificulta o entendimento e a crença nas verdades. Versículos 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Como nós podemos ver nessa leitura, os discípulos estavam o quê? Pensando que esse Salvador seria o quê? O Salvador que vinha trazer o quê? A remissão de Israel, não é verdade?
Ou seja, eles esperavam que um homem político, um homem que viesse restabelecer o trono de Davi. Essa era a ideia que se passava na cabeça desses discípulos, que um deles era Cleopas. No versículo 19, eles estavam explicando assim para Jesus o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, e quando se fala em varão, homem perfeito, homem íntegro, profeta, aquele que fala por Deus ao povo, aquele que traz a mensagem ao povo, daquilo que poderia vir a acontecer. Profeta, profetizando junto ao povo dos acontecimentos que poderia vir futuramente. Poderoso em obras e palavras. Homem poderoso em obras, aquele que veio e fez milagres. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos verificar quantos milagres, quantos momentos ali o Senhor esteve junto ao povo, realizando coisas maravilhosas. E no entanto, na concepção deles, não acreditaram, tinham dúvidas. Homem e palavras, homem e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Aquele que subiu ao monte, traziam palavras de conforto, de exortação, de ensinos, que trazia ao povo para o entendimento das coisas, trazendo o que? A salvação, o entendimento daquilo que Deus queria para aqueles homens, para aquela terra, para aquele povo. E o que aconteceu? Conforme seguimos aqui, ele foi entregue aos principais sacerdotes e às autoridades. E o que fizeram? O crucificaram. E quando Jesus ali falou que seriam pastores e ovelhas, neste momento em que Cristo foi crucificado, todos se apartaram, todos se dispersaram, porque não sabiam, não entendiam o que se passava. E no momento que antes dele ser entregue ali, Cristo falou ao seu povo, e Pedro disse: não, Senhor, diante de ti não pecarei, diante de ti não negarei. E o que foi que aconteceu com Pedro? Foi o primeiro a negar a Jesus Cristo. Enquanto ele estava lá sendo açoitado: não, mas você pertence ao grupo de Jesus Nazareno? Não pertenço, não conheço. Amados, quantas vezes no nosso entendimento negamos a Jesus? Quantas vezes? Nós negamos. Quando nós estamos praticando alguma coisa que não é da vontade do Senhor, nós estamos negando a Jesus Cristo. O homem político que ele esperava, podiam esquecer, porque não era isso mesmo que ia acontecer. Por isso que o Senhor chegou lá e pôs os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Chegou lá e falou. Então lhes disse: ó nécios, ou seja, pessoas
incompreensivas, pessoas ignorantes, pessoas que não entendiam, ou pelo menos não procuravam entender ao que se passava. Tardios no coração, tardios no entendimento da palavra. Amados irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos colocamos como nécios, como tardio ao entendimento das coisas de Deus. Porque nós sofremos muitas vezes problemas em nossas vidas e nós queremos soluções imediatas. Queremos soluções que no nosso entendimento era para ontem. Só que não é para ontem e não é para depois. Porque a vontade do Senhor não é a nossa vontade. O dia e a hora do Senhor não é o dia e a hora nossa. Mas o que é importante disso tudo, meus amados irmãos, é que mediante as situações, mediante os caminhos que nós viemos ou nós traçamos para as nossas vidas, e que muitas vezes esses caminhos nos levem a ter decepções, a ter dificuldades, nós precisamos ter sim confiança, acreditar, buscar ao Senhor verdadeiramente como o Senhor das nossas vidas. E quantas vezes nós já nos sentimos passando por um deserto árido, um deserto seco, sem vida? Quantas vezes nós já nos sentimos assim? Agora, se nós depositarmos a nossa confiança, se nós não tivermos dúvida desse Deus, desse Jesus Cristo ressurreto em nossas vidas, o Senhor faz com que o maná, rios de água viva, para quê? Para matar a nossa fome, a nossa sede, e fazer com que nós venhamos passar por esses desertos áridos, sem vida, de uma forma agradável, de uma forma feliz, de uma forma de louvor a Deus por Ele estar nos conduzindo, por Ele estar presente em nossas vidas. Quantas vezes nós nos achamos também diante dos nossos problemas? Quantos abismos nós temos a atravessar? Eu tenho um caminho para atravessar, mas ali tem um abismo, e esse caminho é dificultoso, eu não tenho como atravessar. E aí vem o Senhor, constrói a ponte para que nós venhamos atravessar para o outro lado, para outra montanha, e ali contemplar a glória do Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: Cristo é a verdade em nossas vidas. Cristo, ao mesmo tempo que Ele pôde explicar aos seus discípulos sobre as verdades, sobre os profetas, sobre as Escrituras, sobre o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, o Senhor pode também estar falando conosco, nos alimentando das verdades. Como aconteceu com aqueles discípulos, o Senhor pode nos revelar, pode nos dizer e fazer com que nós venhamos a enxergar, tirar a venda dos nossos olhos
e vê-lo verdadeiramente em nossas vidas. E quando a verdade vem à tona e permeia os nossos corações, nos leva ao entendimento das coisas de uma forma simplória, uma forma verdadeira, fazendo que nós venhamos ter o entendimento das coisas, como aconteceu com os 2 discípulos. Nós podemos verificar no versículo 32, e disseram um ao outro, no momento em que Cristo estava explicando todas essas coisas, mostrando as verdades para eles, o que é que eles sentiram no coração? Disseram um ao outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que maravilha, meus irmãos! Quando Deus fala ao seu coração, você sente uma alegria interna, você sente Deus agindo na sua vida, você sente o Espírito Santo atuando na sua vida, e você transborda de alegria, e as pessoas que estão à sua volta percebem isso, e as pessoas que estão à sua volta percebem isso, e é o que aconteceu com eles, alegres, contentes, porque sabiam da verdade agora, e o que eles queriam mais fazer naquele momento era ir ao encontro dos demais e dizer essas verdades, porque viram o Senhor presente na vida deles, explicando as Escrituras, falando do seu amor. E o que eles fizeram? De imediato retornaram para Jerusalém, ao encontro dos demais, para falar dessas verdades. Essa semana, domingo passado, estive retornando das férias. Aí a minha esposa, minha companheira Silvia, ela falou assim: Júlio, nós vamos andar. Nós vamos ter que andar um pouco, vamos sair dessa vidinha aí, já que estávamos na praia, chegava de manhã, saímos de manhã e íamos andar pela praia. Bom, conclusão disso, voltei, estou de férias ainda escolar, vamos andar. Puxa vida, vamos andar. Então, essa semana, estivemos andando aí pelo bairro. Talvez um ou outro pode ser que tenha nos visto. Mas essa andança, o que me chamou a atenção, meus irmãos, conforme eu estava subindo a rua da feira ali com ela, isso eu não comentei com ela, eu vi assim um adesivo no carro, dizendo assim: você hoje falou de Jesus? E quando eu li aquilo transbordou no meu coração, porque naquele mesmo dia eu tinha falado de Jesus Cristo, eu tinha falado do plano da salvação, e aquilo me deixou alegremente, o meu coração alegre, feliz, porque naquele dia eu falei de Jesus Cristo. Uma simples frase: você falou de Jesus hoje? Quantos de nós falamos de Jesus hoje? Reflito. E é interessante, meus irmãos, que estas coisas, quando vem ao encontro dos nossos corações, nós percebemos que fala muito alto e muito pesado aos nossos corações, porque pouco fazemos para Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós, levou na cruz os nossos pecados, e pouco fazemos por Jesus Cristo, quando muitas vezes o negamos. Mas uma coisa é certa:
Cristo ali declarou que ele iria à frente para Galileia. Lá em Mateus, dando continuidade na leitura, ele estaria indo à frente para Galileia. O Supremo Pastor indo à frente. O Supremo Pastor voltando ao Pai. O Supremo Pastor cuidando de você, meu irmão, cuidando de mim. E nós, o que fazemos? Ele morreu por você, meu irmão. Morreu por mim. O que faço de Cristo na minha vida? Será que é um Cristo de dúvidas? Será que é um Cristo de caminhos que não levam a nada? Ou será um Cristo em que a sua palavra não vale nada? As verdades estão aí. Cabe a nós buscá-las. Cabe a nós ter a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que tenhamos a certeza, primeiro, da nossa salvação e a vida eterna, com a vitória garantida junto ao Pai, vendo a glória do Senhor. Que esta glória está reservada para que nós juntos, lá no céu, venhamos cantar hino de louvores ao Pai. Vamos cantar, meus irmãos? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual foi o número mesmo, meu irmão, que nós escolhemos? 168. Isso, 168. Do cantor cristão. Chuvas de bênçãos, gotas que é bálsamo, que é alegria, que é paz, que é amor em nossas vidas. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, irmãos. Chuva
Paulo a vir aqui à frente e com a bênção apostólica estaremos então, após o poslúdio, encerrados. Contamos também, meus irmãos, com as orações. A família está de férias lá no Rio. Eu devo o encontro deles nesse feriadão que se aproxima, mas no dia 1º domingo de fevereiro já estaremos de volta aqui junto com os irmãos. Vamos orar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.